Olá, Tutameia está ao vivo, como sempre trazendo para você um personagem, um brasileiro, uma figura que nos ajude a compreender melhor o momento que o país vive, os meandros da nossa sociedade, para que a gente possa atuar melhor, trabalhar melhor, viver melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Thales, que vai estar aqui conosco nessa entrevista, nessa conversa. Vamos falar sobre cultura, sobre saúde mental, saúde da população, política. Não está saindo? Não está? Tá, sim. Ah, tá tudo certo. Política. E ele vai ser apresentado com mais detalhes, você já o conhece aí da internet, dos seus artigos, dos seus livros, e vai ser mais apresentado com mais detalhes pela Eleonora, que vai fazer a primeira pergunta. Mas antes eu queria te convidar para participar também dessa nossa entrevista, então, não só fazendo seus comentários aqui ao longo da nossa transmissão, mas também levando mais longe essas reflexões, divulgando entre seus amigos, compartilhando nas redes sociais. Se quiser ver depois, para discutir, para debater, para voltar a analisar alguma ideia, informação aqui trazida, nosso material fica disponível no nosso canal de vídeo, é o Tutameia TV. E todo o nosso trabalho está ancorado no site, o endereço é tutameia.jor.br. Eleonora. Thales, muito obrigada por você estar aqui hoje, nos nossos estudos caseiros do Tutameia. Thales Absaber, formado em cinema pela USP, mestre em artes, psicanalista, professor de filosofia da psicanálise da Unifesp, autor de vários livros, a gente vai falar sobre os livros aqui. E, ultimamente, a gente tem lido muito na internet que você tem escrito sobre o fascismo, a extrema-direita, esse movimento que tomou uma parcela da população brasileira. E antes de começar, aqui a gente estava comentando esses episódios de repressão em supermercado, de tortura, repressão de tortura. A gente teve o caso da chicotada, hoje veio à luz um novo caso de uma pessoa que foi torturada com choques elétricos no supermercado Extra do Morumbi, no ano passado, o caso veio à baila agora. O que dizem esses fatos, né, que remontam à escravidão sobre a característica autoritária ou até fascista da sociedade brasileira? Como é que se enxerga isso? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite para essa conversa. Bem, a gente começa indo direto no coração do nosso mal, né? Do nosso mal histórico, né? Teve uma discussão assim entre os intelectuais aí no ano passado, no processo da eleição que levou a eleição do Bolsonaro, se o grupo e a formulação do bolsonismo e do Bolsonaro era fascista ou não. Isso. Né? Era uma discussão para alguns patética, porque ela vai puxar um pouquinho para assim, veleidades conceituais e veleidades históricas diante de um processo real de aumento da violência e dos riscos antidemocráticos. Né? Naquela discussão, tinha duas posturas e dois entendimentos diferentes de fascismo, do que é fascismo, né? Uma é que remetia ao processo histórico com as características históricas e tradicionais do fascismo, né? De modo que fascismo precisa conter todos aqueles elementos do fascismo clássico dos anos 20 e 30, né? Do fascismo italiano, né? Que você precisa ter um partido fascista, esse partido fascista tem que ser nacionalista, e, por sua vez, ser antidemocrático, e você precisa ter uma liderança fascista, você precisa ter toda essa estrutura. Senão não é fascismo. Né? Essa era uma postura que lia o fascismo pela codificação histórica. Mas teve uma outra história no século XX, levada por muitos intelectuais, que viam no fascismo não o adereço externo institucional, mas
mas a personalidade fascista, o desejo fascista, a subjetivação fascista, né? A experiência de você, de algum modo, reduzir os contratos sociais e o espaço democrático ao direito de um grupo de lesar tanto o contrato quanto o outro, né, sobre várias modalidades de lesar. Daí o fascismo é um processo psicopolítico, né, é um processo de subjetivação. E isso foi muito desenvolvido no século XX. O fascismo era isso para o Adorno, o fascismo era isso para o Reich, né? O fascismo era isso, inclusive, para o Freud, que foi o primeiro pensador que pensou nessa direção. Um texto de 1921, Psicologia de Massas e Análise do Eu. Foi muito retomado agora, como que as pessoas abandonam a sua racionalidade partilhada para entrar num processo grupal irracional e passional. Irracional e passional. O Freud foi o primeiro que falou isso 10 anos antes da ascensão do Hitler, porque ele estava vendo esse processo. E o Freud era um pensador político importante. Então, existem duas versões para o fascismo, né? Uma que diz, fascismo é a forma histórica que o fascismo, e se não for aquilo, não é fascismo. E outra que diz, não, o fascismo é esse impulso autoritário que tem razões arcaicas, humanas, que em algum momento de um processo de crise, de um processo de interesses, acha caminho para se expandir, para convocar pessoas para essa posição. E isso é uma questão muito interessante, porque a posição fascista, ela não é uma posição política no sentido... Ela é extracontrato, né? Ela não reconhece o direito do outro como si mesmo. Ela é exatamente a posição de desreconhecer, né? E é muito estranho que depois de 30 anos, ficou muito estranho no Brasil, que depois de 30 anos de democracia sistemática, surja uma força dizendo nós não reconhecemos nada. É um problema profundo da personalidade autoritária, como dizia o Adorno, né? O Adorno foi nos anos 50, ele estava nos Estados Unidos, ele convenceu lá os americanos a estudar fascismo nos Estados Unidos. E ele foi o primeiro que fez a hipótese, que depois o Pasolini mais tarde vai retomar, né, de que existe alguma coisa fascista na própria sociedade de massas e de consumo, né? A vida do consumo é uma vida altamente individual, altamente hedonista, altamente egoísta, e nesse sentido ela é antipolítica, né? Para onde que são os autoritarismos neoliberais de consumo. Começa lá com o Reagan, com a Thatcher, né? que esses caras beiram o fascismo, mas eles não são fascistas de Estado forte, de bandeira, eles são fascistas cada um por si, todos no shopping. Todos no shopping, cada um por si. Então é uma discussão muito complexa a da presença do fascismo na modernidade, né? E aí chegamos no seu ponto. No caso brasileiro e contemporâneo, além desses processos teoricamente gerais que a gente reconhece, a gente tem a tradição autoritária brasileira própria, de uma fundação colonial escravocrata que antecedeu a nação em 300 anos, né? Antecedeu em 300 anos, se nós não considerarmos o século imperial escravocrata, né? E aí antecedeu a nação em 300 anos e por mais 90 anos, 80 anos, oficialmente, institucionalmente, a nação coincidiu com a escravidão, né? Então o Brasil é um país que emergiu da recusa dos direitos civis, coloniais, escravocratas. A última coisa que o país fez para ser país foi a universalização dos direitos. O povo trabalhador brasileiro negro não tinha direitos.
né? Então, quando a gente vê uma pessoa sendo torturada e sendo eletrocutada ou chicoteada porque roubou um chocolate num supermercado, o que está se lembrando aí é que, para muitos brasileiros, o povo brasileiro ainda não tem direitos, né? E o que tristemente chegou no governo na última eleição é uma parte do Brasil que pensa assim, né? Pensa que existe um núcleo de verdade intocável que tem o direito de suspender direitos de vários setores. Na verdade, eles decidem, né, onde eles suspendem os direitos. Vão suspender na Amazônia, vão suspender com o direito das populações civis na guerra burra ao tráfico, né, porque é uma guerra que não resolve o problema, não ela produz poder, mas não resolve o problema. Né? Ela é feita para isso. Né? Como assim? Não, essa ideia. Poder. Essa ideia. Aí, então, vamos mudar. Essa postura de guerra às drogas, que foi um negócio que foi estabelecido pelo Nixon nos anos 70. Ela foi estabelecida nos Estados Unidos pelo Nixon para intervir nas comunidades negras e pobres. Ela é a legitimação de uma intervenção militar em espaços sociais críticos e do outro, né? E ela nada tem a ver, evidentemente, com saúde, né? Os médicos fazem um papel muito difícil aí, porque eles legitimam, com uma fantasia de que o problema das drogas é um problema de saúde, legitimam a violência, o assassinato, a guerra mundial, as prisões carregadas de pessoas, em geral, negros pobres e negras pobres. Então, qual é a preocupação com a saúde dessas pessoas? Né? Que estão sendo assassinadas, tendo suas famílias destruídas, que estão indo para prisões que não garantem direitos nenhum. Não tem preocupação nenhuma com a saúde dessas pessoas. Não é uma questão de saúde. É uma questão de você ter uma legitimação para uma intervenção militar em espaços civis, sociais pobres, periféricos, né? E o Brasil devia pensar muito sobre, se o Brasil pensasse, sobre qual é a vantagem da guerra às drogas no Brasil. Não tem nenhuma. É só violência. A corrosão do Rio de Janeiro foi por causa disso, né? E ainda por cima esse caráter farsesco perverso, né? Que são as elites que se utilizam dessas drogas e são os pobres que pagam com sua vida, com as suas famílias. Quer dizer, aí até assim, até os liberais são mais... Os verdadeiros liberais, como dizia o Adorno, né, são mais honestos, né? A revista Economist tem uma posição clara. Isso é mercado real. Se é mercado real, não é problema de guerra. Tem que pagar imposto. Tem que pagar imposto, tem que pagar seguros de saúde, porque envolve saúde. Controle de qualidade para o consumidor. Controle de qualidade para o consumidor, consciência pública, assim que se trata essas coisas que são reais, humanas, né? Então, isso é uma usurpação, né, de um espaço complexo da vida humana para um espaço policial violento que alimenta uma parte importante da regressão autoritária das políticas. Né? É uma frente de alimentação de poder regressivo, né? Poder autoritário, preconceituoso, né? Anticientífico, né? Tudo isso. Mas a gente fez um parênteses aqui. Parênteses. Então, só voltando, você sabe que essa questão da presença, esse é um outro ponto, né? Tem vários colegas que fazem exercício de razão crítica, que nem eu, da universidade, né? Que acham que a gente tem que pensar só os elementos novos do processo, né? Como se o processo fosse inteiramente progressivo e claro que tem elementos importantes novos, né?
a propaganda fascista contemporânea de massa não é feita como era feita pelo Hitler, né? E pelo Goebbels. Como é que é feita hoje? Hoje ela é feita pela internet, em que cada indivíduo, né, no seu computador e no seu dispositivo é um produtor, é um emissor e é um receptáculo de forças, né? De modo que você pode criar grupos identificados na internet, zonas de união, né? E de modo que você tem uma generalização de uma indústria cultural para a propaganda, né? Que está totalmente desregulamentada do direito, desregulamentada do controle, né? E quando surgiu esse espaço de comunicação direto e o bico da internet, todo mundo achou, isso vai produzir desenvolvimento, vai produzir democracia. É um choque que 10 anos depois produziu fascismo, regressão, violência. Porque é muito interessante isso. Isso está naquele filme lá que eu fiz, o Intervenção, Amor Não Quer Dizer Grande Coisa. Sobre o fascismo na internet, sobre exatamente a construção desses grupos, né? No caso brasileiro, a gente vê isso muito claramente. Uma certa voz que tinha sido controlada e de algum modo recalcada pelo processo democrático sem a internet, que é a voz do autoritarismo ligado à violência da ditadura militar dos anos 60 e 70, ela não tinha um lugar forte no espaço da democracia acordada. Ficou só o Bolsonaro lá. O Bolsonaro protegia, né, a família militar de ser responsabilizada por crimes acontecidos durante a ditadura militar. Essa era a função dele. Mas isso não tinha nenhuma relevância pública. Não tinha nenhuma relevância pública até o surgimento do Facebook, do WhatsApp, né? em que esses instrumentos de comunicação e de ligação que tem potencial de massa começaram a gerar um grupo de massa, né? Começaram a gerar grupos que convocavam, né? E aí foi multiplicando, né? No meu filme, que é um filme que eu fiz com o Gustavo Aranda, do Jornalistas Livres, e o Rubens Revald, professor lá da ECA, cineasta, né? Nós fizemos juntos isso. A gente vê cada um ali dos pequenos fascistas de internet produzindo o seu tutameia. Tem vários tutameias de extrema-direita, cada um cria um dispositivo e vários chats e circuitos, né? Isso era 2014, 2015, muito orientado para o golpe, para impeachment, golpe. Era o trabalho desse grupo para alimentar a paixão irracional do golpismo, a paixão radical do golpismo. Eles fizeram isso sozinhos, porque os instrumentos de comunicação de massa hoje estão na mão das pessoas. Eles fizeram isso sozinhos porque tem muita gente que coloca o Brasil numa situação de guerra híbrida, né? Coloca os interesses... Hoje estão muito claros esses interesses externos na mudança de poder no Brasil, e muita gente diz que mesmo inicialmente esses movimentos aparentemente espontâneos, né, eles fizeram parte de uma estratégia maior de mudança. Você concorda com essa ideia? Você acha que... Porque no mundo todo está acontecendo isso. Tem Brexit, é um exemplo muito claro, a própria eleição do Trump depois, quer dizer, tem vários indícios de que tem uma ideia né, da extrema-direita mundial de, enfim, enfrentar a crise do capitalismo dessa forma autoritária e antidemocrática. Eu acho que a questão é exatamente essa, precisamente essa, né? Quais são as alternativas existentes para a grande crise do capitalismo, né? Que é uma crise de realização do capital. O capital está desorientado, o grande capital mundial perdeu seus circuitos desde 2008, né? E não tem mais norte
né? Por onde pode investir com garantias para se multiplicar. Num panorama de estreitamento das fontes de energia né, de competição extrema, de crise ambiental violentíssima e de uma mudança de tecnologia brutal que vai acontecer nos próximos anos. Né? O capital está em suspenso, o capital está comprando ouro, para a gente ter uma ideia. Vou começar a botar dinheiro embaixo da cama, do colchão. Exatamente. E é isso. E isso cria um craquelamento dos mundos existentes, uma conversão da política em polícia. Né? Que no Brasil foi feita e que ela fica insólita, ela pode ser mais, pode ser menos, depende muito da natureza da crise, né? Um stand-by aí, né? Então o problema maior é um problema objetivo do capitalismo, né? O neofascismo, né? E aí a gente vai entendendo que o capitalismo não é necessariamente liberal. Isso é um conto histórico de uma passagem do capitalismo, né? Muito pelo contrário, a origem do capitalismo moderno, a sua grande impulso foi o capitalismo mercantil comercial global do século XVI, XVII, que disparou as estados italianas, depois Portugal, Espanha, depois Holanda, depois Inglaterra. Esse capitalismo era um capitalismo escravocrata, assassino, né, que deslocou populações inteiras. E era capitalismo, os caras estavam produzindo lucro nesse modo, não tinha nenhuma mediação. Quer dizer, a mediação democrática é uma conquista das populações civis, não do capital. O capital não precisa dela, ele se produz de vários modos, né? E hoje a gente vê essa prevalência da crise do capital sobre as pessoas, as vidas, os países, né? O capital põe tudo em suspenso, né? É muito terrível isso, né? Porque alguns grupos privados mundiais determinam as violências, até os chicotes nos supermercados no mundo. Tem uma ligação, né? Então guerra híbrida, né? Guerra híbrida, né? Sem dúvida apareceram alguns documentos recentes, né? sobre a orientação americana para a guerra híbrida. É muito pouco conhecido. São coisas que nós não temos dados, né? Nós não temos dados, porque também são coisas sigilosas e são coisas ilegais, né? Mas, assim, o ano de 2015 foi um ano de unificação total de setores do capital brasileiro contra o governo Dilma, né? Então nós tínhamos lá o agronegócio com toda a sua cultura do interior do Brasil, a sua cultura entre consumista, hedonista e algo autoritária e algo conservadora de alguma coisa antiga do Brasil. O agronegócio, os bancos, são setores diferentes. Os bancos, a Fiesp, né, que é a indústria, que não necessariamente andam na mesma pista, né? E grandes setores das comunicações, que por suas vezes têm donos, né, que por sua vez são ligados, às vezes agronegócio e bancos, né? Às vezes são os mesmos donos, né, que estão que são, os setores se misturam. Houve um alinhamento total de todo esse sistema do capital brasileiro, com uma liberalização de grupos de ódio na rua, que aí se ligava a um outro sistema político e um outro sistema de subjetivação, que é as igrejas evangélicas, as igrejas agressivas, as igrejas políticas, né, que tinham um projeto de poder, que a gente também poderia chamar de um setor do capital.
Porque essas igrejas produzem capital, produzem riqueza, elas têm rádios, televisões e estão em busca de poder. Funciona igual o capital. O seu insumo são os fiéis e as almas, né? E as massas, né? Então, esse alinhamento total, ele se deu internamente do Brasil. Ele foi um acordo das burguesias, dos setores, né? Mas é sabido que havia interesses americanos operando por trás, né? Recentemente, quando foi revelado o caráter perverso do processo que levou o ex-presidente Lula à prisão, os conluios entre o juiz e o Ministério Público, coisas ilegais em qualquer lugar do mundo, né? E que muitos acham legítimo apenas para o Lula. Nenhum outro político brasileiro jamais foi tratado assim, né? É um processo de exceção construído para o Lula, né? Quando foi revelado pelo The Intercept, o hoje ministro, o ex-juiz Sérgio Moro, foi 2 vezes em 15 dias para os Estados Unidos. Não é estranho isso? Quer dizer, quando ele está no coração de uma crise gravíssima, envolvendo a política brasileira, a institucionalidade, a legitimidade dos seus processos, ele vai para os Estados Unidos? Vai fazer o quê? E lá nos Estados Unidos ele teve reunião no Departamento de Estado, teve reunião com o Serviço Secreto, né? Então, esses são pequenos índices de caráter de guerra híbrida, né? O Sérgio Moro, nós não sabemos como, mas é via Departamento de Estado, é via política institucional, desenho do que eles entendem ser democracia. Ele foi formado numa ideologia que vem dos Estados Unidos, né? Há um tempo atrás também surgiu uma entrevista não sei se vocês viram isso, uma conversa o embaixador americano no Brasil no governo Dilma, né? Que ele diz, sim, houve interesses americanos, e a grande questão, ele diz, nossa, dos Estados Unidos, era não permitir que a indústria e a tecnologia da construção civil poderosa brasileira se ligasse, se articulasse à riqueza do petróleo da Venezuela e gerasse uma política para a América Latina, né? Autonomia. Isso. Então, porque isso geraria uma potência de produção civilizatória e econômica que não era interessante para os Estados Unidos. O que caiu na Lava Jato? Foi exatamente a indústria da construção brasileira e a Petrobras, né? São interesses objetivos americanos, né? Então, a guerra híbrida existe, né? Agora, a gente não pode jogar fora o problema de que nós somos sujeitos da nossa degradação, né? Se os Estados Unidos fazem o jogo torpe deles, e grampeia presidente da República, e faz espionagem para intervir, não é para dizer, não é diletantismo, não é para se divertir, não é um voyeurismo barato, é para saber quais são as estratégias de um governo para intervir, para impedir processos, né? Para antecipar processos geopolíticos, né? A gente tem também circuitos arcaicos no Brasil, né? Que vão desde colocar em xeque os direitos humanos até desprezar sistematicamente ciência e questões ambientais de grande importância geopolítica, né? Até o desprezo tradicional, nobre da elite brasileira, que tem a fantasia de se
qualificar, né, em cima do desprezo pelo povo brasileiro, né? Se qualifica em cima do desprezo? Como que é isso? É o que o Sérgio Buarque é o caráter falsamente nobre dos homens livres brasileiros, né? O Brasil não era só um país escravocrata, era um país escravocrata originalmente ligado a uma monarquia católica, arcaica, total, uma monarquia absoluta, né? Então toda a referência de poder era o quanto você se qualificava e se posicionava em relação ao rei. E para baixo de você e o trabalho é desprezado. Essa é a formação do Brasil. O Brasil não se formou em grandes linhas naquele processo que o Max Weber chama de ética protestante espírito do capitalismo, que são homens livres que individualmente, num processo de modernização acelerada, se tornam os produtores da nova realidade produtiva, trabalhando com outros homens livres num jogo de contratos e estabelecendo o espírito do capitalismo, que se trabalha para lucrar mais. É fundamentalmente isso. O Brasil não se trabalha, quem trabalha é o escravo. O escravo não tem direitos civis e você se diferencia por princípio do escravo e a sua função é se aproximar do poder. Isso que explica, é uma das dimensões que explica o adesismo banal, ridículo, por exemplo, do presidente do Brasil aos Estados Unidos. Diretamente com o poder, é uma sideração pelo poder, a crítica. A gente nunca viu isso, né? Uma submissão tão descarada. É um momento raro e que tem, inclusive, um problema muito sério para o exército brasileiro, né? O exército brasileiro está sendo colocado nessa posição antinacional, né? Por esse servilismo sistemático do governo brasileiro aos Estados Unidos, né? Que é uma espécie de proposição de que o Brasil seja um protetorado americano, né? Daí o interesse deles com Israel, né? O interesse com Israel é dois, né? Ser um Israel na América Latina para os Estados Unidos, um parceiro privilegiado, belicoso e anti-integrador da América Latina, e a tecnologia, né? A tecnologia de Israel de controle social, de gestão permanente de crise, de guerra social gerida, de gerar capital com a guerra social, coisa horrorosa, coisa horrorosa. Só que o Brasil não tem nenhuma necessidade de seguir esse caminho, eles estão forçando isso. O Brasil tem uma democracia em construção importante, bonita, significativa no mundo, respeitada no mundo, porque multiétnica, multicultural, riquezas de toda a ordem, e tem esse setor da vida brasileira com esse projeto alucinado de reduzir o Brasil a isso, né? O Brasil é uma entrega do Brasil à gestão americana e ao modo que os Estados Unidos pensam o Brasil. Isso assim, parece louco falar um troço desse, mas é todas as posições do presidente, do seu ministro da Economia e do seu chanceler são assim, sistematicamente assim. Os caras chegam nos Estados Unidos e dizem assim: nós estamos vendendo o Banco do Brasil. Os americanos levam um choque, porque não estava na pauta. Nada disso estava na pauta. São os brasileiros que estão inventando isso. Essa geopolítica da submissão, né? do entreguismo. Né? E o exército brasileiro vai ficar nessa situação ridícula. Né? Muito complicado. Você usou aí a palavra louco, psicanalista falando nisso. Como você entende ou analisa a personalidade do Bolsonaro nisso tudo? Teve gente que já disse que... Teve gente não. Miguel Reale Júnior, um dos artífices aí que foi instrumental aí para o golpe contra Dilma, hoje diz que não é caso que o Bolsonaro não é caso de impeachment, mas de interdição. Querendo dizer, de interdição
psiquiátrica, internação. Qual é a sua leitura do Bolsonaro? A gente pode, antes de tudo, reconhecer objetivamente, né, isso é objetivo, o escândalo que o modo de atuar do Bolsonaro e seus homens, né, porque agora já não é mais ele, tem um circuito ali, né, de como ele, cada um vindo de um lugar, até um do Itamaraty, né, como ele, né, o escândalo e o inaceitável, né, que essa produção neofascista brasileira significa no mundo democrático desenvolvido e nos parâmetros do mundo democrático desenvolvido, os parâmetros científicos, os parâmetros éticos, os parâmetros de contrato social construído no pós-guerra, né? Então, assim, não é apenas um ressentimento nosso aqui, de democratas e pessoas de esquerda do Brasil, é um ressentimento do campo democrático mundial, né? Tem alguma coisa do Bolsonaro que é inaceitável, né? Recentemente o presidente da França apontou isso, a ex-presidente do Chile, a atual comissária para direitos humanos da ONU apontou isso, né? Tem algo que não é aceitável. O Brasil entrou num beco sem saída de política global, né? A elite brasileira apostou num vale-tudo, né? Que não existe. Não existe esse vale-tudo. Só no Brasil existe esse vale-tudo. E fica muito difícil para a elite brasileira justificar esse vale-tudo no mundo, né? Mas a elite está constrangida com isso? Parece que eles estão, enquanto as reformas neoliberais, o arroxo for implantado... Essa é a posição, como dizem os psicanalistas, perversa, que é a dupla lei da elite. É perversa, é dupla lei. Porque eles estão constrangidos com isso. Eles sabem que isso não é aceitável, eles sabem que isso é horrível, eles são cobrados por isso, né? E se fala assim, mas você quer mesmo Bolsonaro para qualquer um? Não. A gente queria outra coisa, a gente queria uma gestão liberal, qualificada, democrática, mas fizemos o pacto com esse extrato altamente autoritário do Brasil. E aí eles têm a posição deles, né? Uma entrevista recente do presidente do Itaú aponta exatamente isso. As palavras de Bolsonaro não vão interferir na política. Era isso que eu ia lembrar. Você lembrou o que eu ia lembrar, né? Ali fica claro. Ele diz a política do Bolsonaro, ele chama política, não está interferindo nas reformas, né? Então esse é o pacto. Não está interferindo nas reformas, nós estamos fazendo reformas estruturais vitais. As reformas são todas antipopulares, antitrabalho, violentíssimas, são violentíssimas. Bolsonaro é outro, nós não somos o Bolsonaro, nossos problemas são essa racionalidade do Estado para o capitalismo brasileiro, para o desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Infelizmente, o Bolsonaro foi o caminho, essa é a posição dele, o caminho possível para fazer as reformas. Mas isso não acho que seja como se a moda falar hoje, né, uma narrativa convincente e adequada. Esses caras estão andando junto com criminosos, milicianos, ataque a fundamentos da democracia. Eles estão revelando o seu caráter antidemocrático, estão revelando o seu caráter de desprezo pela vida popular, né? Na mesma entrevista, o presidente do Itaú falou uma coisa chocante, né? Que eu acho que é difícil um banqueiro. Eu acho é o desrecalque do neofascismo. Um banqueiro não pode dizer 12 milhões e meio de desempregados faz bem para a economia brasileira. Isso é um escândalo. Faz bem porque tem margem para crescer sem inflação. Olha, o Brasil cresceu sem inflação durante 10 anos com o governo de esquerda. Esses bancos ganharam muito dinheiro. Cresceu sem inflação durante 10 anos.
e aumentando o emprego. Isso daí é uma alternativa baixa, primitiva, de produção de capital. Primitiva. E nós estamos num estado no Brasil que ninguém pode criticar esses caras, ninguém pode revelar o absurdo. Quantos mais desempregados é bom para a economia brasileira? 40 milhões, 50 milhões? Né? É uma barbárie isso. É uma barbárie. Né? E o cara fala com uma tranquilidade. E depois diz que não é bolsonista. Que não tem nada a ver com isso, mas as coincidências estruturais são reais. Né? São reais. Os caras acreditam que é bom desempregar para cair o preço do trabalho, para aumentar a lucratividade do capital, e que tudo está orientado para o capital, e dane-se, não precisa ter mais nenhum contrato. Por isso, o que eles estão fazendo no Brasil hoje é uma moratória da Constituição. A Constituição está suspensa, né? Sendo inteiramente reconstruída, remontada, de um modo blindado pelas elites que estão lá representadas, com essa baixaria conceitual, ideológica, violenta, cotidiana do governo, que só faz espetáculo grotesco, né? Essa é a situação atual do Brasil. Mas você estava analisando o Bolsonaro, a gente fez esse parêntese aí das elites, né? Essa característica perversa das elites. Mas originalmente você estava falando sobre o Bolsonaro que choca o mundo. Psicanaliticamente, você estava descrevendo. Então veja, a gente tem essa subjetivação democrática que implica que você suporte o direito do outro como seu. E essa subjetivação democrática, ela é constantemente se tenta conquistar espaço, né, nas democracias capitalistas liberais, tenta conquistar espaço a esse vértice, a essa proposição. Né? A ONU trabalha nessa linha, né? E os países desenvolvidos conseguem representar a sociedade civil suficientemente para que avance direitos civis. Né? Então, são as sociedades civis e populares, né, controlando o hiperpoder que o capital tem nessas próprias sociedades. Que o capital é um ator privilegiado, ele tem mais instrumentos de poder, ele tem mais instrumentos de voto, então é preciso que tenha legislação, né? Que esse sempre foi o pacto liberal, libera a propriedade e o capital e controla pelo sistema de direitos. Essa é a ideia. Isso é uma subjetivação iluminista, moderna, né? Que tem limites, porque ela não sabe o que fazer com os lugares bárbaros, e aí ela sempre vai dizer, não, lá onde o capital faz a guerra, lá onde ele nas fronteiras, onde ele é bárbaro, onde ele é escravocrata, lentamente nós vamos incluir essas pessoas, que era o projeto da internacionalização liberal do pós-guerra. Um projeto de ordenadamente propor uma democratização do mundo. Né? Isso tudo foi explodido primeiro pelo neoliberalismo dos anos 90, que transformou a internacionalização democrática em internacionalização de mercados e de consumo, né? Que esvaziou as gestões nacionais. E agora, depois de 2008, a explosão da orientação do capitalismo contemporâneo e a emergência, a convocação dos neofascistas. Bolsonaro... A convocação dos neofascistas. Eu considero que o capitalismo está convocando o neofascismo. Né? O capitalismo está convocando o neofascismo para fazer um trabalho sujo aí. De proteção do capital e que, ao mesmo tempo, está dizendo nós não pagamos mais os preços. Não pagamos mais os preços dos contratos sociais acordados. No Brasil é muito claro isso. Não se pode mais pagar o preço pela Constituição de 88. É isso. Né? Como assim?
Esses caras foram eleitos pela Constituição de 88. Eles, no dia seguinte, SUS, universidade, ciência, Amazônia, nada, não é mais nada, é responsabilidade nossa. É uma desresponsabilização radical, chocante, que nos põe na necessidade de defender com todas as forças as pequenas estruturas de direitos que levamos 200 anos para conseguir. Esses caras estão derrubando. Aí vem a especificidade do autoritarismo brasileiro, aquela coisa de que o povo brasileiro todo não tem legitimidade no processo de construção do país. O trabalho brasileiro não merece reconhecimento, investimento, né? E não é ator político legítimo. Isso é a origem do Brasil. Destruir o contrato social contemporâneo é reatualizar a ideia de que a elite brasileira tem poder direto sobre a vida das pessoas. É um império do século XIX no século XXI, com as condições do século XXI, mas o espírito é esse. O povo não pia no processo de construção do país. E não é para produção do contrato social. Isso é muito brasileiro. Isso é uma radicalidade do neoliberalismo. A gente pode pensar que isso funciona em países periféricos, como o Brasil, de pouca tradição de solidez democrática, institucional, aí são muitos diferentes processos culturais, né? Acontece na Indonésia alguma coisa parecida, mas não se pode comparar a Indonésia com o Brasil, né? O Brasil é muito mais relevante mundialmente, né? A Indonésia tem uma questão geopolítica lá importante, mas uma posição importante na Ásia, é muito diferente do Brasil. O Brasil é uma economia industrial, moderna, né? E teve um projeto de nação moderno que chegou a levantar a cabeça no mundo, né? Então o Bolsonaro, ele é um inimigo orgânico da democracia. Bolsonaro é o inimigo orgânico da democracia. Ele é um arcaico brasileiro antidemocrático. O meu pai, professor Aziz Absaber, ele estudava presença de traços de elementos do passado na geografia do presente, que ele chamava de relictos, que permitiu ele construir mapas do ambiente do Brasil, do clima, há 11 mil, 12 mil anos atrás, na Amazônia. A Amazônia era muito mais seca naquela época. Já tinha índios aqui, né? Então ele tem um desenho muito bonito em que ele consegue, com traços do passado existentes, linhas de pedra, marcas do mar na Serra do Mar, ele conseguiu desenhar, e ele foi um dos caras que pensou esse tipo de arqueologia da geografia. Muito bonito esse trabalho. Ele ficou conhecido. O maior geólogo da história brasileira. Ele ficou muito conhecido por esse trabalho, né? Então ele fala, é um relicto do passado. Isso aqui é uma marca que fala que que é do passado que está aqui na geografia do Brasil, que conta a história do passado. Aqui é um elemento arqueológico. O Bolsonaro é um elemento arqueológico, né? Ele é o desprezo brasileiro, português, servil de toda a estrutura do poder por todo o contrato democrático, né? E o pessoal ligado a ele é todo assim. Semana passada o filho dele disse que com democracia não dá, né? E todos os atores deles, que são péssimos do ponto de vista científico, do ponto de vista dos contratos, de quais são os projetos, de por que é que temos uma nação, qual é a orientação do trabalho a ser feito. Os caras rompem tudo, fazem o que querem, mentem descaradamente. O mundo já percebeu, né? O mundo já percebeu que o Brasil, essa semana, teve mais um fiasco na ONU, né? Foi a representante do Brasil lá no Conselho de Direitos Humanos em Genebra, dizer que a política de direitos humanos do Brasil é um exemplo para o mundo. Os caras riam na cara dela. Quer dizer, eles não têm
eles não têm vergonha na cara. Eles estão dizendo, tem que acabar com a democracia, e a gente lida com a democracia como algo inexistente. A mentira significa isso, a gente desconsidera. Ou nos enquadram ou nos enquadram institucionalmente, legalmente, politicamente, ou a gente faz o que quer. Essa é a postura deles. A gente faz o que quer. O que a gente acha que tem que ser feito, e dane-se, a gente não responde a nenhum outro. Eles acabaram com todos os conselhos sociais, democráticos, de orientação do Estado, todos. Então, são déficits democráticos muito grandes, né? Então, isso é política antidemocrática. Né? Se o Bolsonaro é louco, não é? Eu não acho que ele seja louco, não. Eu acho que ele é louco nesse sentido. No sentido de alguém que é profundamente comprometido com a não regra do jogo. Né? E No Limite, esse é o livro que eu vou publicar no ano que vem, sobre origens do autoritarismo da escravidão brasileira. Né? No Limite, esses caras são radicalmente não liberais e não iluministas. Né? O atraso brasileiro em relação ao processo do iluminismo no século XVIII e XIX era um atraso objetivo. A elite brasileira no século XIX não era iluminista. Uma elite escravocrata não é iluminista. Quer dizer, se esse pacto burguês liberal mínimo, que é reconhecimento político, proteção dos direitos, ciência, porque ciência faz parte, inclusive, da expansão do capital. Ciência é função de capital. Todos esses grandes países desenvolvidos são grandes investidores em ciência, e eles sabem disso. Eles competem por ciência. Aí vem o Brasil, em 2012, e diz, sem direitos, sem projeto, sem ciência. Né? Isso não é só... Isso é um ataque à democracia, é um ataque ao iluminismo. Um ataque à civilização. A civilização moderna. Né? Ao que há de civilização na modernidade. Isso, boa. Né? Porque tem muita violência na modernidade. Né? Esses caras querem poder sem o que há de civilização na modernidade. Você tem uma expressão que eu anotei aí de escritos. Eles praticam a violência como cultura, ou querem fazer da violência a cultura, é isso? Isso é uma coisa interessante, né? Porque na medida que você rompe os tratos simbólicos, você rompe com a ciência, a mediação de alguma baliza, você rompe com com um mínimo fio de organização da história, né? Outro dia eu vi uma bolsonista que se tem por pensadora verdadeira. Ela fala, mas escuta, os dados do governo Lula não dizem isso que você fala. Os dados históricos falam de crescimento durante 6 anos acima do PIB mundial, aumento de emprego. Esses são os dados. Inflação controlada. Um governo responsável, que teve seus problemas de política sérios, importantes, mas não é isso. Catástrofe, o fim do mundo. A pessoa diz assim, esses dados não são válidos, porque são os dados oficiais, são os dados internacionais, são os dados regulados pelos parâmetros tradicionais. Não são válidos porque são dados petistas. Aí a história não é válida. Esses caras dizem isso, né? Então, essa ruptura radical com qualquer comprometimento que você tem um acordo simbólico que eles fazem, ela só pode se dar por violência. Ela é a ocupação da trama simbólica por violência, né? O fascismo é a política em violência, fundamentalmente isso, né? Quer dizer, a política passa a ser ato de constrangimento direto, de força direto, e as mediações que o poder precisa reconhecer, ele não reconhece mais, né?
Então, existe sim um convite, né, que vai ligar o miliciano, o policial racista, os ressentidos do país que não tem destino na sociedade complexa, difícil, inclusive não boa, né? Também não é boa a sociedade regulada, ela também é violenta, porque o capitalismo não se resolve também liberalmente. A violência faz parte. Faz parte. Então é uma revolta da violência dentro da ordem, da violência conservadora, né? Dentro da ordem, né? Como você vê essas pesquisas que mostram uma certa frustração dos eleitores do Bolsonaro, né? A última pesquisa da Datafolha mostrou que ele preserva um núcleo duro, vamos dizer assim, de uns 12%, 30% do outro lado o rejeitam completamente e hoje ele perderia a eleição. Quer dizer, essa frustração, ela politicamente, qual é o caminho de quem votou no Bolsonaro e hoje está desapossoado, está arrependido? Como é que esse arrependimento pode se transformar? Se transforma em quê? Uma coisa que foi importante foi a presença dessa reação social a essa tendência de conversão da política em violência, né? Inclusive institucional, né? Na medida em que foram checados uma série de ações, tanto no Supremo quanto no Congresso, barraram processos do governo. O modo alucinado, autoritário do governo, ele é regulado, ele está regulado. Tanto que os bolsonistas convocam manifestações contra o Supremo, contra o Congresso, que não fazem o que eles querem, não libera arma para todo mundo do jeito que eles querem. Então, isso mostra uma certa organicidade do processo democrático, uma certa introjeção do espaço. Há uma resistência importante, que é o que tem feito essa crítica legítima. Então, o que acontece? Depois do golpe psicopolítico que a direita conseguiu estabelecer no Brasil, que vale tudo, inclusive o flerte com o fascismo, contra o PT, que é uma vitória política, mas é uma vitória política baseada em falsificações, ilegalidades, né? Vale tudo, né? Em seguida, um pouco as pessoas têm que despertar desse encantamento. Isso foi um sortilégio ideológico, uma feitiçaria ideológica, que foi construída ao longo de 4 anos. O Bolsonaro não ganhou do nada. Foi construída desde o processo de impeachment. Essa onda que reanimou um anticomunismo farsesco, falso e mentiroso, né? O governo petista nunca foi um governo comunista, foi um governo de desenvolvimento capitalista do país, podia ser criticado por isso. O governo petista foi processado pela relação dele com o capital brasileiro, né? A relação complexa, ambígua, com o capital brasileiro, que ele fortificou, investiu, né? Então, o curioso o PT não conseguir dizer essas coisas que eu estou dizendo. Não consegue dizer. Porque entrou num choque de paradoxos, né? Então, assim, tem um sortilégio, uma falsificação ideológica muito poderosa, que, felizmente, né, passada a eleição, essa onda, como diz um psicanalista, essa alucinose, o Wilfred Bion diz, essa alucinação agindo na realidade partilhada, ela começou a refluir. Agora se percebe o custo, tem um custo alto para o país, né? Um custo de desmoralização internacional, um custo econômico. Outro dia o Blauro Maggi reclamava, né? Nós que somos o grande agronegócio industrial vamos ser prejudicados por
por essa alucinação ideológica do governo. Vamos ser prejudicados. Vão sim. Não só vão, como tem que ser. Né? O mundo tem que controlar a catástrofe política brasileira. Porque senão a gente acaba com a sociedade civil no Brasil. Né? Então, assim, as pessoas começaram a perceber isso, começaram a perceber que o Bolsonaro não era uma solução, ele era uma crise. Né? O governo Bolsonaro é um governo de crise, ele é uma crise permanente. Né? Como é que as pessoas vão sair dessa? É claro que esse realinhamento de massas à direita e o realinhamento do capital brasileiro vai tentar uma alternativa. Eles vão tentar uma alternativa política à direita ao Bolsonaro. Né? E do outro lado, cabe à esquerda compreender esse processo, compreender esses sentidos, né? E fazer uma política mais efetiva do que foi feita na eleição. Né? Você estava falando dos custos dessa política, né? Tem um custo para o Brasil, um custo em imagem, um custo econômico e tem um custo em vidas também. Vidas, né? Essa política antiluminista, anticientífica, provoca as mortes por sarampo, o aumento da taxa de mortalidade infantil. O assassinato de civis em meio a tiroteio da polícia com traficantes, morre qualquer um, desde que esteja na periferia. No Leblon não seria aceitável a polícia sair atirando a esmo, né? Não pode, mas lá no outro lado do morro pode. Né? Mortes, né? Violência, assassinato, chega a se falar em necropolítica, né? Uma política da morte. Né? Todo fascismo é necropolítico, né? Porque ele desconsidera o direito humano de alguém que é iluminista, né? Desconsidera na raiz o direito humano. Como é que ele vai fazer essa necropolítica? O Hitler criou campos de concentração, máquinas industriais de destruição de gente, porque ele estava autorizado. A nossa necropolítica são políticos dizendo, não, pode entrar no morro atirando de cima de helicóptero à vontade. Isso é destruição de gente. São máquinas de destruição de gente. É necropolítica. Né? Um governador de helicóptero dando tiro na população civil do próprio país. Bom, esse é o nosso problema. Né? Um dos problemas é que a nossa democracia não conseguiu convencer uma parte autoritária do país de que essas coisas não podem acontecer. E isso é uma falência, inclusive, do governo de esquerda, que ficou 12 anos no poder e não conseguiu intervir nesse nível. Porque isso é um trabalho muito difícil, cotidiano, na educação. Não foi feito. Que tem raiz na ditadura militar. A história recente está relacionada à ditadura militar. Sim. Que banalizou essa... Sim. Que desqualificou a educação. Né? Eu, do meu ponto de vista de esquerda, eu acho que o grande déficit, fora os erros políticos discutíveis, o grande déficit dos governos de esquerda foi a falta de um grande projeto de educação. Um projeto civilizatório, né, que acompanhasse o que eles fizeram, que foi o aumento da renda popular para o consumo. Mas precisava ter uma consciência qualificada maior do que é a vida contemporânea, principalmente da classe trabalhadora, né, dos seus interesses. Né? Você falou um pouco da questão dos neopentecostais, da religião. Queria que você falasse um pouco mais, porque muita gente associa essa ascensão, né, dos evangélicos desse tipo, dessa cepa, ao próprio neoliberalismo, né, e o enfraquecimento da Igreja Católica aqui está relacionado a isso, a própria mudança na Igreja Católica, né, desqualificação da teologia da libertação, que foi muito importante em determinado período no Brasil. Como é que você vê a questão da religiosidade? Porque o brasileiro também tem essa ideia de que o brasileiro é muito... muito aberto, muito múltiplo na questão da religião. Como é que você vê isso e o uso da religião politicamente, que esse governo faz muito, né? Essa é uma questão de uma complexidade, de uma
de que tem tantas dimensões em jogo, né? Porque os evangélicos, primeiro, eles ocuparam espaços que o Estado abandonou, né? Ocuparam espaços de reconhecimento social, né? Que o Estado abandonou, que os sindicatos abandonaram, que a esquerda abandonou. A Igreja Católica continua lá. Ela tem a sua presença, né? A Igreja Católica também é múltipla. Tem uma Igreja Católica democrática e includente, tem uma Igreja Católica mística, que conservadora, que pode ser muito produtora de preconceito. O fato é que tem uma história, né? Uma sociologia, né? Nos últimos 20 anos, 30 anos, da expansão, que a gente poderia dizer da expansão comercial, né? Da expansão comercial, da função social dos evangélicos, né? Eles terceirizaram as suas... qualquer um pode abrir uma igreja, né? E são filiais de grandes grupos evangélicos. Há 20 anos atrás eles ocuparam as rádios e televisões, né? Madrugadas adentro. Então eles passaram também de ser uma presença social nas periferias para ser uma indústria cultural evangélica, né? Então isso está sendo construído há muito tempo, esse instrumental de poder deles, né? E a negociação deles com a política também. Inclusive o PT, o Lula, pediu a bênção deles, e nenhum presidente, nenhum processo da democracia controlou. E é difícil controlar, porque o Estado é laico, as religiões são direitos, né? E eles passam a ter intervenção política, eles criam uma bancada e aí eles controlam o jogo político. Então tem um lado sociológico, né? E assim, eles fazem funções importantes de restauração da anomia da vida. Eles funcionaram para dar destino para pessoas sem destino. São massas sem destino, na crise brasileira, né? E lá nas periferias, eles são um dos únicos instrumentos das grandes subjetivações possíveis, com subeducação, né? Subeducação, as grandes subjetivações possíveis, o baixo trabalho que você tem que enfrentar sem renda, né? E com todo desprezo numa sociedade de hiperconsumo, isso é uma pressão enorme sobre as pessoas. Ou a vida louca, como diz o grande Mano Brown, né? Que eu estou aqui com ele no coração, né? A vida louca das indústrias do crime ligado ao tráfico, ou o moralismo integrador evangélico que garante uma estrutura de conservação da vida. Seria no nível do que o Freud chama de pulsões de conservação, né? É um dispositivo social para que as pessoas possam dizer: não, eu levo essa vida muito ruim, mas eu estou construindo uma família, eu sou uma pessoa correta. O Estado não garante esses valores, porque o Estado não está nem aí. O Estado está produzindo a grande riqueza não produz exatamente democracia. Então, as funções sociais dos evangélicos são múltiplas, né? E em algum momento para cá, eles começaram a fazer um projeto de poder de Estado, né? E eles precisam ser barrados no plano do Estado.
Porque eles têm direito de eleger um deputado, mas eles não têm o direito de atravessar a lei, o contrato social com as leis religiosas. Né? As leis religiosas não têm validade. A validade são as leis acordadas racionalmente, que se chama Constituição. Né? É a Constituição que tem que regulá-los. Né? Agora, eles têm uma visão do mundo. Né? O que fazer? Eles... o presidente está completamente equivocado quando diz eu preciso de um juiz no Supremo totalmente evangélico. Está equivocado. Mas... Terrivelmente. Terrivelmente, mas terrível, muito, é isso mesmo. Quanto de ameaça quão terrível é isso, quão terrível tem que ser esse Torquemada evangélico. Mas veja bem, não tem como se impedir de que os conservadores se representem. Né? E ao mesmo tempo eles têm instrumentos de poder, porque os conservadores são amantes do poder, eles se movem pelo poder. Né? Então, eu não sei, eu acho muito difícil o problema dessa religiosidade que virou religiosidade de Estado. Né? Ao mesmo tempo é preciso garantir a pluralidade, o respeito pela diferença, os ataques religiosos, criminosos que eles têm feito a religiões afro-brasileiras precisam ser cobrados, mas aí eles estão no governo e não cobram a si mesmos, né? Você havia comentado antes sobre a investida dos evangélicos na área da psicanálise também. Nossa, isso é uma questão bastante importante. Eles confundem a psicanálise... O que está havendo? Primeiro, o que está havendo, daí depois Sim, a psicanálise é uma dimensão da psicologia, né? uma esfera da psicologia científica, né? Que é ligada à clínica psicológica, ao trabalho de transformação emocional, um trabalho complexo, né? e cujo grande fundamento teórico é a existência daquilo que o Freud chamou de inconsciente. Né? Então, a psicanálise é a complexa ciência psicológica que vem da clínica, que estuda o inconsciente. E está em todas as universidades de psicologia, está nas faculdades de filosofia, porque o inconsciente coloca muitos problemas políticos, ontológicos. Então a psicanálise faz parte do mundo, hoje em dia ela já foi muito recusada, mas hoje em dia faz parte do mundo da cultura democrática ocidental, a experiência e o problema da psicanálise. Por um processo histórico próprio, na origem, o Freud e seus discípulos geraram um movimento psicanalítico independente, tanto das universidades, ele teve que produzir um movimento sozinho, quanto da regulação do Estado. Né? Na verdade, a psicanálise é um campo científico, vou fazer uma metáfora, como a física, é um campo científico, de como que se cuida do inconsciente, que é um negócio bastante... A gente pode até pensar que esse neofascismo ligado à ditadura militar brasileira é um retorno do recalcado. Esse é um raciocínio psicanalítico. É um retorno daquilo que o novo Estado de direito não conseguiu botar para falar, botar para pensar, botar para dialetizar. Não conseguiu um Estado político de clínica, a gente poderia dizer. Né? O Brasil não conseguiu um Estado político de clínica para cuidar do terror da ditadura, que virou o terror da democracia, o meu ato falho, né? Que prossegue na democracia. Né? Não conseguiu. Então, isso são raciocínios psicanalíticos. Então, a psicanálise faz parte do mundo, está nas universidades, tem seus institutos, tem uma pesquisa interna muito sofisticada, as pessoas pensam que psicanálise é Freud. Psicanalistas contemporâneos, assim, Freud, mais Melanie Klein, mais Winnicott, mais Lacan, mais Bion, que é todo um campo de problemas que vai para psicose, autismo, crianças,
né, política, né? Tanto que nessa crise contemporânea agora, os psicanalistas foram chamados, participaram ativamente, porque é um problema emocional em jogo, é uma psicopolítica, a psicanálise importa. Então, assim, a psicanálise, na sua radicalidade do seu objeto, que é radical, que é o inconsciente, que é a fonte do desejo, a fonte enigmática do desejo, né? Ela tem um caminho histórico próprio, ela chegou na universidade tardiamente, e ela sempre evitou controles excessivos que não compreendam as suas estruturas. Os psicanalistas preferem não ter que responder a uma máquina que aliene a psicanálise do seu direito à pesquisa, vamos dizer assim, né? Da sua externalidade da cultura oficial também. Mas ela tem uma grande integridade histórica e teórica, com suas próprias instituições científicas. Então, por tradição, os psicanalistas recusam uma normatização do estado, do espaço da psicanálise, né? Que é o modo dos psicanalistas também deixarem um vetor para fora do poder instituído, né? Então, a psicanálise participa das ciências, das psicologias, das medicinas, da filosofia, mas existe um caminho de formação própria de psicanalistas, porque para ser é uma ciência própria também, né? É uma formação complexa que não tem uma regulamentação pelo Estado. Os evangélicos se aproximaram da psicanálise. Eu acho que eles fizeram uma grande fantasia que a psicanálise era uma espécie também de protestantismo, né? Que a psicanálise funciona como um protestantismo no mundo da cultura. Ela é uma crítica da cultura e uma crítica autônoma da cultura. O protestantismo original foi isso, né? Então tem sentido esse vínculo dos evangélicos com a psicanálise. E nos últimos 20 anos eles têm forçado uma regulamentação da psicanálise pelo Estado por fora de todos os institutos oficiais históricos e autorreconhecidos de psicanálise. Todos os institutos oficiais existentes dizem isso não deve ser feito. Não deve ser feito. E os psicanalistas evangélicos, que descobriram que a psicanálise é um campo livre de inserção, pesquisa e formação, forçam uma territorialização oficial da psicanálise, do modo que eles entendem que é a psicanálise. Isso tem sido uma disputa política constante no Congresso, no Senado. Os psicanalistas organizados até criou uma coisa bonita no movimento psicanalítico brasileiro. O movimento psicanalítico brasileiro conseguiu uma unificação de todos os grupos de analistas que às vezes são rachas históricos, os lacanianos com a Internacional Psicanalítica, com os independentes, o Instituto Sede Sapiense, que é qual eu faço parte, o Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiense, e todos os institutos de psicanálise do Brasil se unificaram numa frente política que é raro, que no mundo não tem, que implica no reconhecimento das diferenças, das construções e dos rachas históricos, né, para segurar o ímpeto evangélico de regulamentar a psicanálise, que nós não queremos, não há necessidade a essa altura, né? A psicanálise se move pela própria ciência interna. Você não precisa regulamentar a física. Mas um psicanalista Mas a lei da gravidade precisa. Você não precisa regulamentar um saber, né? Mas o psicanalista ele precisa ser controlado. Mas ele é controlado pelos seus pares, é controlado pela sua produção, é controlado pela sociedade. Os psicanalistas são controlados. E, ao mesmo tempo, essa experiência, infelizmente, tem uma dimensão que não tem controle. Ela não é a mesma coisa que um dentista ou que um médico. Ela é uma produção subjetiva aberta, criativa, né? Eu digo assim que
O objeto da psicanálise é um objeto que sonha, né? Ele é o sonho, né? Isso não tem controle. Vocês podem, né? Todos nós sabemos que nós não temos controle sobre os nossos sonhos. Então, na verdade, é um ataque político de um grupo político que quer configurar um território e tirar vantagens político-econômicas desse território, né? Isso é inaceitável. Todo o movimento psicanalítico brasileiro está unificado em relação a isso, mas é uma luta muito difícil, ainda mais agora, que eles ganharam poder político, né? E eles forçam deputados no Congresso a fazer uma regulamentação, né? A regulamentação da psicanálise não corresponde à natureza livre da experiência do inconsciente, não é necessária, porque a psicanálise tem seus próprios instrumentos de controle, né? Nunca foi necessário. Isso não impediu a existência da psicanálise no mundo, não impediu Freud, não impediu Winnicott, não impediu Lacan, né? O psicanalista, o psicanalista tem alguma coisa para a cultura assemelhada ao filósofo. Você pode regulamentar, você pode dar aula de filósofo na universidade, mas você não pode dizer que uma pessoa que não esteja na estrutura oficial do mundo não é um filósofo. Tem grandes filósofos contemporâneos, o Roberto Curtis, por exemplo, nunca pisou na universidade, era um motorista de táxi. Então, a psicanálise, ela cultiva a sua exterioridade à cultura, é importante, né? Tem vocações psicanalíticas que são inteiramente... E os institutos de psicanálise são sistemas de reconhecimento, né? De trabalho científico, de produção na psicanálise, né? Você falou lá que esse ataque político, profissional à psicanálise gerou uma frente rara no movimento, no movimento da psicanálise, né? Nos vários grupos. Antes você tinha falado também da reação da sociedade aos ataques promovidos pelo governo, de modo geral. Estou juntando essas duas coisas para perguntar, há rastros de que um dia haverá luz no fim do túnel? Enfim, essa resistência, você acha que há um movimento de resistência já importante, que pode vir a ser mais significativo para colocar o país mesmo num processo de convivência mais democrático? O Brasil está num neotranse, né, para recuperar neotranse, né, para recuperar a ideia do Glauber Rocha, que me é tão cara, que eu estudo muito também, o terra em transe brasileiro, né? A gente entrou num novo circuito em 2018, 19, 15, 16 de transe, né? Daquele que o Glauber tentou filmar lá em 64, 68, tentou filmar aquela vertigem de vozes que não se articulam mais, que o passado invade o presente, que cai para a volta. Coisas muito parecidas dessa porosidade do passado no presente, né? E desse caos de versões, vozes, violências. Mas eu acho que aquilo que a gente conversou no começo, eu acho que enquanto não existir uma alternativa civilizatória global, quer dizer, a crise do Brasil é o modo do Brasil de responder à crise global, que é uma crise que também está na Europa de um modo próprio, que está nos Estados Unidos, né? E que é um impasse em que o momento atual de crise da reprodução do capital global rompeu o trato com os processos de constituição de democracia do pós-guerra do século XX, né? Então tem um grande impasse, tem um transe global, que talvez seja uma grande crise do capitalismo. Talvez o capitalismo não consiga mais
Mas aí a falência do capitalismo é a falência dessas categorias todas, né? Dessas mediações todas. Daí o transe, né? Daí a loucura. Daí os malucos vêm no transe e dizem, não tá na porrada, que é a barbarização do processo. Né? Eu acho que é preciso que surja um fórum legítimo de ordenação civilizatória do capitalismo. O problema é que capital não pode ser regulado. Se o capital é regulado, ele não é capital. Ele tem essa... Né? Tudo que nós estamos vivendo foi uma revolução que explodiu os contratos gerada pelo próprio capitalismo em 2008, 2009. Nós estamos vivendo o fato de que a globalização dos anos 90 e 2000, internamente, pela própria tradição do capital, ela se desorganizou inteiramente. De modo que, e isso junto com a emergência da China como grande produtor industrial do mundo, que aconteceu no mesmo processo e deslocou a indústria do mundo para o leste europeu e para a China, que afinal de contas é onde tem trabalho real e produção de valor real, é na indústria. Né? Mas o que acontece? Todos os circuitos de produção de horizonte de capital de 2008, 2009, que estava naquelas construções do que eles chamavam os derivativos. Derivativos eram projetos possíveis de capital. Vamos fazer um avião no Brasil que vai juntar um fornecedor da Suécia com propunha no mercado, os caras entravam e aí ia se construir esse negócio. Isso quer dizer, tem que estar tudo liberado para o capital produzir essas coisas. O que aconteceu em 2013? 13% da economia americana de derivativos era falsa, não tinha nada lá. Quebrou o capitalismo. Mas veja, quebrou o capitalismo. Quem quebrou o capitalismo não foi nenhum comunista, foi Wall Street. Wall Street e a City de Londres. Eles quebraram o capitalismo. E daí, 10 anos depois, nós estamos nessa situação. Uma fascicização do capitalismo. Né? Que é a alternativa para o capital se manter. Isso é uma crise global. O capitalismo não se regula mais por democracia. Mas e aí como ficamos? Como fica a vida? Então o capitalismo está pondo a vida do planeta em risco, a vida das espécies em risco, a vida das pessoas em risco. É um risco eminente. Então, assim, claro que se surgir um pacto, é preciso uma espécie de pacto de Moncloa global, do capitalismo global, para ordenar de novo, como aconteceu no pós-guerra. Aconteceu no pós-guerra. O pós-guerra foi um pacto de ordenar a expansão capitalista com certas regras, certos limites, com a ideia de que os países vão se democratizar. Né? Isso tudo está destruído. E foi destruído pelos homens-bombas de Wall Street, né? Pela voracidade dos caras, que eles desregulamentaram todas as ações dos bancos e dos financistas dos Estados Unidos, começaram a vender coisas inexistentes, vender dívida, né? revender dívida. Né? Uma hora alguém falou, essa economia é falsa, não tem lastro real. Né? Então o capitalismo tem que voltar a ter lastro real. Ele se hiperfinanciarizou, se volatilizou. Só que o problema geopolítico global é que o lastro real está na China, não está mais nos Estados Unidos. Aí criou-se uma tensão, né? Porque a China está ultrapassando a hegemonia americana. Então tem esse outro cenário. Então o Brasil é um barquinho que tem os seus tiros furados no meio dessa tempestade. Né? E a gente vê muito pouco o Brasil no mundo. Né? A gente tem essa tendência de olhar para dentro. O Brasil está no mundo. Né?
Então, legal, a gente conversou aqui com o Thales Absaber, psicanalista, estudioso do Brasil, né, de cinema, da cultura, e essas reflexões aí ficam disponíveis no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV, ao qual você tem acesso também pelo nosso site, tutameia.jor.br. Antes de a gente encaminhar para o final, eu queria voltar a te convidar para divulgar esse trabalho, divulgar essas ideias, divulgar essas reflexões, compartilhar essas entrevistas com seus amigos nas redes sociais e convidar o Thales a fazer, então, a sua mensagem final aí aos nossos internautas, a quem nos assiste, a quem vai ficar nos assistindo ao longo do tempo aí no nosso canal de vídeo. Queria agradecer a oportunidade, né, de poder falar com um pouco mais de tempo e espaço as coisas que eu estudo e penso, né. Esse espaço é tão rico, né, que está sempre pondo gente produtiva para falar à vontade, né? E isso é o contrário de todos esses males, né? É o contrário de todos esses males, né? O reconhecimento, espaço e tempo, produção que pode ter alguma legitimidade de pensamento, de ciência, né? Então, eu queria agradecer muito, não só a oportunidade, mas o trabalho de vocês, né? Que é muito bonito. Muito obrigado. Muito obrigada, Thales. Muito obrigada mesmo por estar aqui. E agradecer vocês que nos acompanharam esse tempo aí. Divulguem, vai lá no canal, inscreva, toca a sinetinha para receber as nossas novidades. E é isso. Obrigada e tchau, pessoal. Tchau.